Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos e esse é mais um Motiva Convida com a Babi Xavier. Olá, boa noite. E a gente convidou a Babi exatamente porque ela está estudando psicologia, mas ela é atriz, apresentadora, tem uma carreira consolidada na área das artes e se aventurou agora a virar nossa colega de profissão. E a gente ficou curioso para saber o que leva alguém, depois de ter a carreira estabelecida, se enveredar por 5 anos de faculdade, muitos aprendizados em relação à psicologia. As pessoas vão chegando aos poucos e a gente vai compartilhando aqui, já recebeu notificação que estamos ao vivo. Oba! Vou botar no meu celular também. Isso. E enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai compartilhando aí nas nossas redes, para que mais pessoas possam participar, tirar dúvidas, mandar suas perguntas, aproveitar para tirar todas as dúvidas aí com a Babi. Vou falar com você. Isso, gente, a gente pede para todo mundo também que esteja assistindo a gente, para que compartilhem suas redes, para que mais pessoas possam debater e conversar um pouquinho com a gente. Uma das coisas que já me falaram mais cedo, assim, um amigo que sempre participa, que daqui a pouco vai estar online, é que ele ficou curioso, e daqui a pouco eu acho que você pode até responder sobre isso, é como é que funciona a cabeça de um ator em relação aos personagens que ele representa, como separar o que é personagem do que é a pessoa mesmo. Então, isso por si só já é um trabalho de psicologia. Sem a gente saber que é, mas já é. Então acho que daqui a pouco vai ter mais gente aqui, ó. Já tem bastante gente com a gente, a Ângela Machado, a Neinha Ferreira, que é a mãe do Rafael, sempre presente. Minha mãe é a primeira a entrar sempre, o nome dela é Neinha. Neinha! Oi, mãe! A Juliana Braga, tem muita gente com a gente e nós vamos aqui compartilhando para que mais pessoas cheguem. Babi, eu acho que você pode dar uma explicadinha aí. Com certeza. Do que fez você somar, né? Somar a área das artes com a psicologia. Tem a ver? Psicologia e arte? Tem muito a ver. Ó, já começou, tô falando aqui com você do grupo do WhatsApp, já começou. E a página é Motiva Consultoria para Psicólogos no Facebook. Vai nessa, já começou, galera. O pessoal da FAMAT, o pessoal da FAMAT está perguntando aqui se já começou. Beijo. E isso vale a pena até a gente comentar, né? A Babi está estudando na FAMAT, Faculdade Integrada de Maria Tereza, onde a gente se formou. Por acaso nos formamos lá. Isso foi uma coincidência linda, né? Foi um chamado, assim, foi muito legal. Que a FAMAT foi muita coisa boa. Lugar. Pô, vamos nessa, que eu tô no início disso. Então, sobre como é o nome do seu amigo que fez essa pergunta? Foi o Carlos Henrique, que me perguntou isso mais cedo. Então, dessa pergunta do Carlos Henrique, que é muito legal, tem muito a ver. A preparação de uma personagem, eu fiz da seguinte forma. Acho que cada ator vai ter o seu jeitinho de se aproximar dessa nova pessoa, né? Para se doar para ela, né? Doar o seu tempo, o seu sentimento, o seu corpo, a sua razão, o seu raciocínio, o seu tudo, né? Naquele tempo de filmagem, de teatro, enfim, do que for. Cada um tem o seu jeito. O meu jeito foi, assim que eu entrei pro meio artístico, né, interpretando, que primeiro eu comecei a trabalhar com moda, tinha feito teatro, mas fui pra moda. Tinha 19 anos, falei, moda se não for agora, só na outra vida, né? Tem que aproveitar. Porque tem uma idade muito específica, então eu fui fazendo, mas não adianta, eu tinha feito teatro, e aí os produtores de comerciais também trabalham com as emissoras, e uma coisa leva a outra, eu só fui fazendo cursos e cursos e cursos para chegar num nível de poder me apresentar para fazer uma novela, um comercial com fala, porque você precisa ser ator para fazer comercial com fala, né? Então uma coisa foi levando a outra, foi um caminho bem assim, pedrinha em cima de pedrinha mesmo. Degrau por degrau. Degrau por degrau mesmo, não teve atalho, assim, não teve mesmo. Então, o meu jeito foi, assim que eu vi que eu ia conseguir fazer testes para os papéis, eu, além de manter o meu estudo de interpretação, né, da prontidão para o vídeo, do fio da meada, de lembrar direitinho o texto, que tem autor que gosta muito do texto ali, ao pé da letra, ao pé da letra, a gente tem que respeitar isso, eu também comecei a fazer terapia. Então, assim, foi fundamental para eu entender quem sou eu, de onde eu venho, quais são os meus nós, quais são os meus potenciais, as minhas potências, né, como a gente fala, e quem querem que sejam, como será que me veem, por que falam comigo ou fazem comigo da forma que fazem,
qual tipo de personagem eu já poderia fazer com as características que eu já tenho. Então você começa a estudar as potencialidades das razões, das emoções do comportamento do ser humano, já como atriz, como ator, você já começa a entender isso. E tem uma coisa muito bacana da parte do ator, que eu também tenho que levar para a psicologia, que isso é uma coisa que eu vi já no primeiro período, é um trabalho que eu tenho que fazer pela frente, e muitos de nós têm que fazer, é o seguinte, a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Não adianta, não sai lá com a espada e vai fazer, é muito legal essa vontade, mas faça isso como um representante político, um representante da sua comunidade, aí sim. Mas até porque isso lá na frente acaba gerando uma frustração, né? Porque você ninguém não consegue. vai mudar o mundo, não é isso? Porque você tem que tentar promover com que a pessoa ache as ferramentas para que ela mude o que ela quiser, dentro do que ela estiver sentindo bem e necessitando. A Graça é é sua ela mãe? que vai fazer. Graça Ela a conseguiu. Dá oi pra ela, ela tá entrando. Já tá lá. Mãe! Muito bom isso, gente. Adoro! Mãe, minha filha tá vendo? Porque eu falei com ela que eu ia trabalhar. Filha, eu estou aqui. Você gosta de muito. verdade. Todo lugar Oi, que eu Cíntia! vou... Oi, Cíntia! Boa noite, Cíntia. Todo lugar que eu vou trabalhar, eu faço um videozinho, que aqui tá ao vivo, tá beleza. Eu faço um videozinho pra mostrar pra minha filha como era, como que assim, eu não trabalho no mesmo lugar todo dia, né? Sim. Então, pra ela entender assim. O Carlos mais ou Henrique menos. chegou, o que fez essa pergunta. Ah, cara. Um artista vive várias fases na sua vida com personagem. Você acha que a psicologia pode ajudar o artista a se desprender de alguns personagens? Pode, muito, muito. Aliás, muitos de nós fazem análise, fazem terapia, algum tipo de terapia. Muitos de nós. Ou justamente por isso, você tem que estar. Como a gente tem um crescimento constante, né? E a gente aprende com cada personagem, com cada trabalho, com cada convivência nos bastidores, porque muito do que depende de uma carreira consolidada, eu não vou falar de sucesso, porque sucesso hoje é muito relativo, né? Sim, o que é sim. sucesso, o que é fama, não vamos. Bom, enfim. Um próximo bloco, ou quem sabe um próximo chat, um próximo live, enfim. Mas assim, muitos de nós, a gente tem que saber o que querem da gente, o que a gente pode dar, e não ficar ansioso por isso, não se sentir insuficiente por isso. Entender exatamente, por isso que muita gente pergunta, mas você, quando você se viu lá na novela, ou quando você, depois que você terminou lá a peça, você achou que você fez bem? Como é que você se sente? Porque tem gente que odeia os trabalhos que fez, né? Não quero me ver. Eu sou muito tranquila, eu me perdoo muito com relação a isso, porque eu tenho certeza que eu fiz exatamente o que foi possível, tudo que eu entendia que eu tinha que fazer naquele momento. Às vezes eu tento roubar, fazer assim, ó. Eu tento pensar assim, eu tô nervosa pra essa cena, eu tô nervosa pra essa apresentação, mas eu tenho certeza que daqui a 20 anos eu vou olhar e falar assim, ô, Babi, tão tranquilo, isso aqui, por que você tá insegura? Eu só porque era uma primeira vez. Eu tento, sabe, atravessar um pouco essa coisa do tempo e do espaço, ir lá na frente e me confortar. Você tá falando, eu tô lembrando do meu primeiro atendimento. Ah, você se sentiu assim também? Sim, você entra no consultório e aí você fica numa situação do tipo, o que eu vou fazer? Foi a conduta Tem uma também pessoa que ele ali, espera. e aí eu sempre falo para as pessoas que estão começando, tipo, Será que eu vou procura perceber tudo? falar o menos possível. Isso é fato. Porque, é fato, né? enfim, mas eu lembro, você está falando aí, parece que eu estou sentindo aquele frio na barriga que eu senti quando eu entrei no consultório pela primeira com vez. certeza. E acho que ao atender alguém pela primeira vez, é como se você está entrando em cena pela primeira vez. Sim. Sempre, né? E num personagem. E num personagem, Sim, porque num as pessoas personagem. esperam, é a tua persona ali, né? Então, assim, é fundamental, no caso do ator, na verdade, assim, se eu quiser criar um mundo ideal, é fundamental para que todos tenham algum tipo de autoatenção, de terapia, de análise, chame do que, né? É fundamental que todos tenham. Por quê? Porque todo mundo está muito focado hoje, já esteve há muito tempo, mas vamos dizer dos tempos de hoje, né? A galera que está chegando aí, todo mundo está muito focado no mundo aqui fora, no outro, no que pode adquirir, no que pode só arrebanhar, né? No que pode mostrar e no que pode sentir ali rápido e tal. A gente está num momento muito imediatista, eu acho, né? Sim, bastante. E eu acho que justamente não. Você tem que... Desculpa, perdi o fio da minha... eu perdi o fio da minha...
Você estava falando da Da parte importância da terapia ou de qualquer Isso, processo obrigada. terapêutico em relação a essa nossa forma de conviver. Obrigada. Bom, agora vocês já têm um momento muito legal para botar num meme. Pra quem coloca. Porque a amiga aqui está fazendo o primeiro live sobre psicologia na vida e ainda fazendo, né, um papo, cruzando aqui, né, Essas áreas. essas áreas, em acontece comigo consonância. toda hora. Né? Aí Isso acontece com Bruno você vai toda do hora. lado e fala, vai, aí tipo, pega no tranco. Mas então, o que eu estava falando, a gente tem que ter esse momentinho que eu chamo da análise, é você ir se visitar. Muito Sabe? bom. Você vai lá uma vez por semana, 2 vezes, dependendo do teu ritmo, da tua possibilidade, e vai lá aqueles 50 minutos, ou enfim, o que você combinou lá com a pessoa que vai te orientar. Que na verdade é só uma orientação, viu? Não vai lá esperando que a pessoa te diga o que fazer, né, gente? Pra isso tem o tarólogo, entendeu? Tem, né? Você fala, tem seu pai, sua mãe, né? Que podem te dizer, ó, meu filho, eu acho que você tem que fazer isso. Porque isso é importante. Eu tô falando do tarólogo porque muita gente acha que o tarólogo vai dizer o que fazer. Também é ali uma linha. Mas não tem nada a ver com psicologia. Né? Assim como o pai e mãe da gente, não tem nada a ver com psicologia. São coisas diferentes. Mas estou falando assim, sobre quando as pessoas, ou quando a gente acha que o outro tem que dizer a gente o que fazer. Tá errado. Só técnico de futebol tem que dizer o que fazer. O resto não. Né? E acho que é legal até o esclarecimento para quem está assistindo, que não é psicólogo, é dessa importância de você ter alguém na sua vida que não está envolvido afetivamente, não está esperando algo afetivamente de você para poder trabalhar junto com você. Porque pai, mãe, amigo, ele tem uma afetividade, portanto... E tem uma projeção Exato. sobre o que você deveria fazer. Ah, eu tô fazendo isso pro seu bem. O psicólogo, ele quer o seu bem dentro do que você consegue e quer pra você. Perfeito. E aí ele não vai... A Cláudia Marques, eu acho que ela É. deve ser sua seguidora, ou alguma amiga sua. Ela botou assim, caraca, essa de perder o fio da meada é o máximo. É Muito bom saber que isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Mas Mas- a gente só deixa e não disfarça quando a gente tá bem tranquilo, viu? Eu Babi. tô num momento bem tranquilo da minha vida, então eu não preciso disfarçar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que caiu a ficha? Eu quero estudar psicologia. Na 5ª série, ou seja, o primeiro ano Sério? Antes de do toda- médio, né, que a gente chamou hoje, primeiro ano. Então, antes da carreira artística, já tinha já. uma vontade. Já porque eu sentia muita vontade de, não só ajudar, mas entender por que as pessoas e como as pessoas faziam o que faziam. Como é que era. Entender o comportamento, Entendeu? as intenções, as motivações. Porque é muito difícil a gente definir o que é psicologia. O que é psicologia? Isso é uma pergunta que eu faço sempre para um profissional de psicologia. Aliás, eu queria saber de vocês aqui, o que vocês acham que é psicologia, né? Botar aqui na roda, né, gente, os meninos. Estamos aqui eles para isso, falarem para ferver de o que é psicologia para eles. Porque até agora eu estou tentando entender uma definição e é muito mais do que eu consigo definir. Né? Mas o que eu tenho conseguido definir até agora, porque eu só tenho 6 meses de estudo, seria o estudo das razões e emoções no comportamento humano. Eu só consegui entender mais ou menos isso. É o que dá para dizer. E sempre vai faltar Sim. uma definição mais apurada, uma que complemente, uma que eu sinta que é... E uma das coisas que pelo menos eu considero interessante na psicologia é exatamente encontrar essa parte em nós que a gente não sabe muito o que dizer sobre ela. Sim. E que isso dificilmente a gente encontra fora de um processo terapêutico. Pois é, por isso que eu dou muita Eu força lembro para que as de um pessoas façam professor- algum tipo de terapia. Eu lembro de um professor meu dizer assim, eu não me atrevo, lógico, brincando, mas dizendo, eu não me atrevo a responder o que é psicologia. Pois é. Porque a vida inteira eu vou tentar estar descobrindo e sempre vai ter algo a descobrir. Então, Sempre. pô, eu achei isso Sempre. sensacional. Então, é isso. No início, como eu estava falando com vocês, eu assisti umas aulas e eu ouvi uns casos e eu ficava revoltada. Mas por que é que não fazem isso, por que não fazem aquilo? Porque a pessoa é que tem que, né? A jornada é de cada um. O tempo é dela, né? O entendimento é dela, É. o desejo é dela. Então, Olha, temos muita gente assistindo a gente aqui, a Fernanda Celano, a Cláudia Marques, Camila Bela, Wanda Santos, Graça Xavier, Luana Barroso, graças à mãe dela. Raquel Minha mãe. Solis. E eu queria aproveitar, já que vocês estão acompanhando a gente, para lembrar que compartilhem essa live para que mais pessoas possam assistir. Lembrar também que, assim que puderem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos. Esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube, para sempre, enquanto o YouTube permitir.
Então se inscreva no nosso canal e queria fazer um aviso rápido de que esse mês, já que a gente tem uma atriz aqui, a gente está com um curso falando em público e vencendo a timidez. Boa, Dia 29 de julho, com técnicas de teatro. E, pô, ela pode até falar disso melhor que a gente. Como o teatro nos ajuda a vencer essas barreiras da timidez. Então, pra gente que é psicólogo, como é importante falar em público, se expor, fazer um vídeo, dar uma palestra. Então, a gente pensou nesse curso para você que tem essas dificuldades, que possam fazer esse curso com a gente no dia 29 de julho. O curso é o Leandro da Mata, que é ator, professor de teatro, e Muito tá sempre bom. em cartaz aí. Muito bom. E qualquer coisa, vocês estão lá para tentar apaziguar o medo, né? Sim, que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Acredito que no teatro também tenha, mas quem está se propondo ao teatro está querendo vencer esse medo, né? Tá se jogando mesmo. Mas eu acho que quem quiser aprender a falar em público vai ter que se jogar mesmo. A rede você vai construindo para você aos poucos, essa rede de segurança. A gente até falou do medo, a gente outro dia estava lendo em alguma coisa, até publicamos uma pesquisa, tá na nossa página, de que o medo em falar em público, ele chega a ser estatisticamente maior do que o medo de altura. Mas com certeza. Então, com certeza. enfim, aguardamos vocês. Eu não tenho medo de altura, então tudo bem. Eu já fiz umas coisas muito, muito ousadas com altura, assim, em trabalhos, inclusive. Porque o também pessoal- tem isso, né? A área do Comerciais, teatro tudo. exige, a área da atuação exige uma entrega muito grande, né? Que às vezes eu vejo isso, agora falando aqui, fingindo que não tem ninguém assistindo, nossos colegas psicólogos, às vezes, eles se sentem muito confortáveis dentro de um ambiente... Aqui por causa da tela, viu? Aproveita o beijo pra vocês. Num ambiente que eles estão acostumados, que é o consultório, por exemplo, Sim. mas quando estão fora desse ambiente há um desconforto, há uma insegurança. Você diz o quê? Do profissional para ele se colocar? Exato. Sim, com certeza. Ele não tá mais naquele ambiente seguro que ele fez, né? Eu vou te falar assim, que isso eu tenho conversado muito com o Bruno. O Bruno já tem uma prática de se expor assim, nas redes há mais tempo. E a Motiva começou em 7 de agosto, se eu não me engano, do ano passado. E eu tinha uma trava total em fazer isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E aí, com o tempo, eu fui fazendo mais vezes, e hoje a câmera já virou minha amiga. Eu já consigo falar de uma forma muito tranquila, já consigo dar uma palestra de uma forma tranquila. Eu tinha alguns vícios quando eu começava a falar ao vivo, ficava aquele e não saía. Nossa, e hoje... Agora que você não tem mais, eu posso falar, isso é punk. Isso é horrível. Isso é muito ruim pra quem tá Porque vendo a a gente gente. ficava Né, pensando, gente? eu fico pensando e não saía. Então, assim, aconteceu. E agora eu tô muito tranquilo com a câmera. Então eu chamo... de sensibilização. Sim, né? sim, E é sim. necessário mesmo, tem que... Algumas pessoas estão falando aqui, fazendo alguns elogios. O Marcos José está dizendo, Babi será uma excelente psicóloga porque faz tudo com amor. Por isso que ela é ótima atriz. Tudo que ela fizer será sempre bem feito por causa do grande empenho que ela bota em tudo. Empenho, foco e fé. Obrigada, lindo, obrigada. Que bom que você tem essa sensibilidade de ver isso, porque isso é uma luta. A Cláudia Marques Oliveira. Para mim, a psicologia é descobrir a si próprio. Assim foi comigo. E a Marta Calazans. Boa noite, rapazes. Babi, prazer. Você é uma simpatia. Obrigada. E é mesmo, viu, gente? Ela aceitou o convite, aproveito para agradecer. Oh, ela aceitou obrigada. o convite de imediato, nem titubeou lógico. e tá aqui com a gente hoje nessa live. Porque eles não sabem, mas eu estou muito apaixonada pelo que eu estou fazendo. E não vou largar a arte, mas também não vou largar a psicologia, porque foi o que a gente estava falando. Eu queria, com 12 anos eu já sabia que eu queria fazer, mas a vida me levou por outros caminhos, eu fui aprender outras coisas, e é isso que eu quero que as pessoas pensem para elas. Eu queria que você que está vendo a gente agora pensasse nisso para você. Será que você só tinha um caminho nessa vida mesmo? Será que você pensar em fazer mais alguma coisa, aprender mais alguma coisa, ao invés de você sentir que é uma força em você, você tem medo de ser visto como um fracassado, que você está tentando outra coisa, então tudo que você está fazendo não está dando certo, então? Será que a gente tem que dar certo numa coisa só na vida? Será que a gente tem que ter as profissões, os trabalhos ou a vida que os outros acham que é genial? É isso que a gente tem que pensar.
Fiz muitos trabalhos muito legais em arte, quero continuar fazendo. Já tive o trabalho dos sonhos. Esse trabalho dos sonhos, ele já dura nos sonhos de muita gente já há uns 15 anos, que é ser uma apresentadora de televisão, num programa, num horário premium, né, de uma rede nacional, que foi o SBT, a quem eu devo muito do meu aprendizado, on camera e off camera, principalmente nos bastidores, o lado off camera, porque a maturidade profissional da pessoa que trabalha com esses meios de comunicação, ela tem que se dar muito nos bastidores, assim como em toda profissão. Você tem que entender como é que você lida no meio, continuando a ser você, mas respeitando a natureza dos outros, a natureza de quem trabalha com você, como é que a empresa para a qual você trabalha se comunica, o que a empresa quer para as pessoas que consomem esse tipo de produto que ela vende, seja comunicação, seja entretenimento, seja o que for, jornalismo, produtos mesmo. Então a gente tem que vestir a camisa. O desafio é não se violentar, não se anular, né, só para atingir uma meta e agradar. Aí eu vou falar um pouco mais relaxadamente, agradar geral e não se... Não se agradar? E não se agradar. E não se satisfazer. Porque a gente passa, nesse sistema capitalista que a gente tem, né, de políticas de sistema econômico capitalista, né, de modos de produção de vida, né, estou aprendendo bastante isso lá na FAMAT, que a gente tem, que a economia gira muito rápido, você tem que fazer tudo muito rápido, e aí você é o cara, enfim. A gente também tem que começar a analisar isso, que desacelerar seria muito legal para a gente efetivamente viver. Quando você entende isso, você passa a se cobrar um pouco menos e não passa a ter menos excelência, não. Então, assim, essas coisas que eu estou descobrindo, isso eu quero levar para a psicologia. Também, naturalmente, vou levar para o meu trabalho de arte. Você falou um negócio que me fez pensar aqui. Você não falou efetivamente disso, mas me fez lembrar do não desistir. Assim, com 12 anos, você falou, já tinha o desejo de fazer uma faculdade de psicologia. Sim, sim. E, assim, me lembra porque eu cheguei a me formar, saí da profissão, e aí ficou aquilo na minha cabeça. O que você está fazendo com a sua vida? Porque eu fui trabalhar... Mas aí por quê? Foi por um gosto ou não, por uma coisa eu saí assim, mas eu me formei nisso, por questão financeira. Não, eu sei. Eu estou dizendo assim, o que a gente tem que analisar é o seguinte: por que a gente faz as faculdades ou trabalhos ou cursos técnicos que a gente faz, e se a gente realmente deve voltar para lá ou não. No seu caso, você queria voltar por quê? Eu sou apaixonado pela minha profissão, eu não tenho dúvida. Então beleza, beleza. Hoje eu entendo não é por uma cobrança, que eu não quero fazer, não, na época eu não disso, por que eu tô fazendo outra coisa? Não, a gente, inclusive, na palestra da Motivo, uma das coisas que a gente fala é como conciliar as contas a pagar com a profissão. Ótimo. E eu não tive esse olhar naquela época. Eu não conseguia pensar em como fazer isso. E acabei saindo aos poucos. Quando eu vi, eu estava totalmente fora. E aí, esse cara aqui, em um encontro, parece que a partir desse encontro, eu comecei a pensar e refletir o que eu estava fazendo na minha vida profissional. Então, hoje, eu não me permito mais sair daqui, porque é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, e é importante a gente pensar em não desistir daquilo que a gente quer. Sim, mas você concorda que a sua saída te motivou mais apaixonadamente a voltar? Sim. Então tudo tem um motivo. Com certeza. Você entende me fez mais de empreendedorismo e ele de marketing, não é isso? A gente teve uma experiência melhor, mais na área de empreendedorismo e ele na área de marketing. Porque até, aproveitando o ensejo, a minha ida para a psicologia foi a partir do marketing. Sim. Né? Eu fiz curso técnico em marketing numa escola pública, o Adolfo Bloch, no Rio. Só que chegou no último período, no último ano, né? Sim. E tinha que decidir o vestibular e eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer da vida. Eu gosto, mas eu não queria trabalhar com aquilo. E eu tive aula de psicologia nessa escola. E eu falei, eu quero isso daí. Inclusive contei com os colegas da época, amigos, e conversei e fui. E de fato fiz a escolha certa, né? E nunca fiz outra coisa a não ser psicólogo.
mas muito com os recursos que eu aprendi do marketing, porque aí sim deu para conciliar o amor à profissão com algum rendimento para que seja sustentável. Porque também muitas pessoas que estão assistindo a gente amam, mas não conseguem fazer da profissão algo sustentável. E dá para conciliar. Então, uma das coisas que eu sugiro a todas as faculdades, a todos os cursos de tudo, ou o curso, de repente, que forme-se um curso de extensão sobre isso, o Motiva já faz isso, que eu já estou sabendo, ensinar o profissional a ter renda com o que ele sabe, né? A gente pode falar assim, ensinar o profissional a se vender, mas muita gente se ofende quando a gente fala isso. Então vamos falar de uma outra forma, né? Ensinar o profissional a pegar as suas capacidades e rentabilizar com isso. Por quê? Ele não pode mandar suas capacidades para a prefeitura, né, gente, para pagar IPTU, né? E nem para o Detran para pagar IPVA. Não pode levar suas capacidades para o mercado. Ele não pode oferecer só uma palestra motivacional, que é muito importante, para o mercado lá. Até pode, mas tem que ser muito amigo do dono lá e querer fazer essa permuta. A questão não é essa. Eu estou brincando. Como a gente tem um trabalho e a gente tem que saber rentabilizar com esse trabalho. Sugiro a todas as instituições a pensarem numa cadeira, nem que seja optativa, uma disciplina, nem que seja optativa, como montar um workshop do assunto que mais te interessa, que mais te motiva dentro do teu entendimento, do seu negócio, seja você um médico, seja você um engenheiro, seja você um psicólogo, né? Como montar um workshop para isso. Como montar uma palestra dentro do que você mais sabe. Porque as pessoas querem pessoas que sabem mais para falar para elas dos assuntos que as interessam, não é verdade? Lógico. Como montar um segmento de 12 vídeos em que aquilo seja um curso, né? Como é que você monta esse conteúdo para não faltar nada e tal. E junto disso, claro, aí procura técnica para isso, técnica para internet, aí tudo bem. Mas isso aí é uma cadeira, né? uma disciplina para ensinar você começar a saber montar. Eu gosto da psicologia existencialista. Como é que eu vou passar ela adiante? Como é que eu vou fazer dela? Olha, lhe digo mais. Até o início, a base de como escrever um livro sobre o que você quer. Qual tipo de escritor você poderia ser. Porque, na verdade, eu digo isso para minha turma, né? Primeiro período ali da FAMAT. Né? A gente que entrou aí em 2017, em fevereiro, nós temos que pensar que nós vamos trabalhar na parte pública, nas políticas públicas, que nós vamos criar teorias, que nós vamos ter nossos consultórios particulares também, para coisas que a gente queira experimentar e que na parte pública a gente não consiga, por exemplo. Mas a gente também tem que pensar que a gente pode cruzar com oportunidades de falar para muita gente ao mesmo tempo, num programa de televisão, em teatros pelo Brasil, através de uma determinada empresa. O que mais que a gente pode fazer? Falar em rádio, tem muita rádio muito legal que a gente pode falar de muita coisa da psicologia, né? Saber lidar com uma editora de livros, como abrir a própria editora. Eu estou indo muito a fundo porque é uma disciplina que pode fazer muito por isso. Sim. A gente tem uma disciplina no primeiro período que é metodologia de pesquisa, metodologia em ciência, que é para aprender a escrever academicamente, aprender a pesquisar, quais são os melhores sites de pesquisa. Isso é muito legal. Isso prepara para toda a vida acadêmica. Mas depois que acaba o estudo, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente depois se prepara para bancar o mestrado e o doutorado? Tem que trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai saber fazer um nome com respeito, com dignidade, com ética, sabendo fazer chegar as pessoas, né? Então para isso tem que ter. O Motiva já faz isso. Eu sugiro a outros institutos também façam isso. Sabe qual foi o nome do nosso primeiro evento da Motiva? Uma pergunta. Psicologia é negócio? Ótimo isso. Ótimo. Algumas pessoas ficaram bem provocadas com bacana. isso. Porque é exatamente aquilo que eu falei anteriormente. É como conciliar as contas a pagar com a profissão, porém com ética. Com ética, com respeito à profissão, com amor, tudo é possível. Com amor ao outro, amor ao que você vai fazer. Médicos não sabem gerir sua profissão, não sabem negociar com clínicas,
não sabem abrir um perfil público, né? Ah, Um eu sei o que eu vou exemplo postar muito nesse simples. perfil público. Um exemplo muito simples que eu gosto de dar quando a gente é questionado com esse tema, psicologia é negócio, eu falo do consultório. Você cobra lá um valor X. Ah, mas eu não posso pagar esse valor X. Tem como? Negociar isso, tem como... Eu sempre pergunto, o que está se dando nesse momento? Uma negociação. Então psicologia não é negócio? E a ideia da É palavra verdade, não... é exatamente porque a gente sempre, no sentido coloquial, né? A gente sempre, quando quer saber se algo é vantajoso, a gente pergunta, mas isso daí é um negócio? Vale a pena? E essa é a ideia, a ambiguidade da palavra, para que seja refletido aí. E eu gosto muito do conceito de vida qualificada. Não de vida boa. Porque as pessoas confundem muito vida boa com ter recursos materiais, né? Com certeza, tem uma diferença enorme do que é uma vida bacana, uma vida legal, uma vida de qualidade. O que é qualidade de vida, né? Exatamente. Eu acho que o que se busca dentro da sua fala, dentro do que a psicologia se propõe a fazer, é que cada um, dentro dos seus potenciais e limitações, encontre e crie uma vida qualificada. Porque a psicoterapia é um processo também de invenção. Não só de descoberta, que é fundamental, mas também um processo de invenção. Você pode se inventar, você pode se reinventar, você pode aprender novos padrões de pensamento. Do que eu estou aprendendo em neuroanatomia, mudar a sua plasticidade neuronal, todas as ligaçõezinhas elétricas que os seus neurônios fazem. Pois é. Isso tudo se deu com tudo que você aprendeu e vivenciou até hoje. Então, se você vai fazer uma terapia para você, e você vai lá e quer tocar naqueles pontos que te fragilizam e reaprender, vê-los de um outro jeito, você pode. Isso se chama remodelar. E você sai outro. Até a revelação em sonhos sai pra você. É uma coisa louca. Não vai ter munição, não. Vamos lá. Marta Calazans disse, sempre te vejo pelos corredores da faculdade, sempre correndo, extremamente pontual. Admirável. Querido. Carlos Henrique, Babi, você já fez algum personagem que ficou preso a ela e precisou da psicologia para se libertar? Não. Não, porque como eu sempre fiz análise, eu sempre consegui separar as coisas, né? Não vou dizer o joio do trigo, porque pra mim é tudo trigo. Mas você já viu acontecer isso com algum colega, essa dificuldade? Na verdade, eu já vi acontecer isso comigo, mas foi questão de minutos, porque acabou que eu saí do estúdio rápido, fui pegar um... Nossa, foi... Eu tava fazendo uma vilã. Se empolgou e pegou o primeiro pela frente. Em geral, o sonho de quase todo mundo é poder ser vilão, pelo menos por um dia, né? Gente, é muito bom fazer vilão. É muito bom, porque você tem que dar razão para tudo que a personagem faz. Não, mas ela faz isso para daquilo. Não, mas você tem que entender que ela tem as suas motivações, por mais que ela seja louca, irada. Enfim, é muito interessante isso. Mas não foi que eu peguei o primeiro pessoa, não. Foi que... Mas foi mais ou menos isso. Não, o jeito de falar foi muito da personagem. Depois eu falei, desculpa. O tom, que eu acabei de sair do estúdio. Acabei de sair do estúdio. Assim, eu só ia ali na produção pegar o próximo capítulo, pegar o roteiro, sei lá o quê. Nada a ver isso aqui nada a ver. Se deixar a personagem lá dentro. Deixar, porque foi questão de minutos. Porque é uma preparação, gente. É uma preparação, é uma repetição que você tem que ficar ali se preparando pra fazer e acaba que a gente... Algumas pessoas falam o personagem, mas é a personagem, né? Porque vem de persona. É a personagem. Eu fiz um tempinho de teatro, eu lembro de sempre ser martelado isso lá. Que é falar o personagem, mas o correto é a personagem por conta da persona. Isso, é um nome... E que é um ponto em comum entre arte e psicologia, né? Sim. Muito. A persona é o que você acha que você é também. Bom, Cláudia Marques, que lindo. Também me apaixonei pela psicologia. Acho que ela tá pegando uma fala lá de trás sua. Que bom. Amo ouvir. Não sou estudante de psicologia, mas conheci profissionais que ajudaram. Completamente apaixonada. Sigo vocês para aprender. Que bom. O Marcos José. Babi falou muito bem. Quanto mais multifacetados formos, mais chances teremos de ter sucesso em vários ramos. E de sentir bem, o sucesso ele tem que ser sentido. O ser bem sucedido, você tem que entender o que é o bem sucedido. Né? Não porque essa é uma resposta individual. É uma resposta individual, mas abra os olhos para que não seja somente coisas materiais ou E só...
o número de viagens que você faz. E muitas pessoas não exploram os seus potenciais, né? Se limitam em algo, em uma certa zona de conforto. Ah, não fica assim. E não explora outras opções. A Cláudia falou um negócio bem interessante. Acho que a psicologia deveria ser matéria de colégio. É tão necessário se conhecer, é uma ciência tão necessária. Lamento só ter tido acesso tão tarde. A gente poderia sugerir para os colégios uma disciplina chamada Bases de Comportamento. Existe uma discussão, se eu não me engano, no campo da lei, em relação a colocar como disciplina não sei se no ensino fundamental ou médio, mas eu não sei em que pé está isso, mas já existe essa discussão e acho que vale a pena a gente até pesquisar para ter um futuro debate aqui. Para que tenha votação, para que tenha tudo. Ó, eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar aqui, ó. Eu trouxe aqui uma coisa. É a cola? Da minha... Ou não? Eu vou falar, é porque eu não queria decorar, né? Mas eu queria falar porque foi eu que escrevi mesmo. E já que minha letra é impossível, né? Não adianta fotografar e botar na página do motivo possível. Olha só, foi uma pergunta que o professor Michael me fez de metodologia científica. A primeira aula que eu tive na FAMAT no início desse ano, ele me perguntou para a turma, né? Pensem e escrevam a pergunta por que eu escolhi fazer psicologia, né? E aí eu escrevi algumas coisas e eu vejo assim, elas são exatamente o que eu penso, só que elas podem mudar com o tempo e isso é muito excitante. Ou essa relação que eu botei aqui pode aumentar, né? Então eu coloquei aqui para todo mundo, ó, por que eu escolhi fazer psicologia, né? Primeiro eu coloquei, porque eu quero mudar o mundo. Eu já falei aqui no início que a gente não muda o mundo. Já aprendeu alguma coisa em um período. Já mudou. A primeira já mudou. Exatamente, a primeira já mudou. Aí depois eu botei, porque quero me mudar no mundo. Isso é bom. Isso é bom. Eu posso também aproveitar o que eu estou vendo, né, que a gente também aprende vendo os exemplos alheios, né? Segundo, porque quero vivenciar o libertar produtivo das pessoas, suas vidas e sistemas que as governam. Você participar disso, né? Uma pessoa se libertar de algumas coisas que as prendem, que as deixam, né, subaproveitadas nessa vida, né, como seres humanos, eu poder vivenciar isso vai ser incrível, né? Em terceiro, porque eu não entendo o seguinte, muita gente fala assim, se a gente resolver todas as questões, as problematizações, acabou a vida, né? Não tem mais o que fazer. Não, eu não entendo dessa forma, né? Eu temo muito a falta de interesse constante pela vida. Não é porque você resolveu a maior parte das suas questões, assim, agora vou levantar para quê, né? Não é isso não, gente. A vida é evolução constante, né? Porque eu quero inspirar movimentos. Isso que eu falo com a minha turma. A gente não pode ser só mais uma turma, não, gente. A gente tem que inspirar movimentos, tem que ousar, tem que tentar coisas novas, não conseguiu adequa, né? Mas sempre abrindo mesmo, amor no coração. Porque eu quero saber da existência do que não me foi apresentado. E cada um tem uma história, cada um conviveu num contexto, ou naqueles lugares ali que os pais iam, né? Que foi criado pelo avô, então vivia ali, aí se mudou para não sei onde, enfim. Cada um tem uma história de vida até aqui. E muita coisa que não nos foi apresentada. A gente pode correr atrás e aprender e ver mais vida, né? Ver mais coisa ainda. E porque eu não quero estagnar vivendo somente do que aprendi, do que tive acesso até hoje. Eu acho que esse é um ponto que complementa o outro. Sim. Eu não quero, eu já vi muita coisa, gente. Imagina, eu trabalhei com bastante coisas. E mundo artístico você vê muitas coisas, porque você tem que ver o que a gente fala em psicologia, né? Você tem que estar atento à alteridade, né? A diferença, né? É justamente aquilo ali que tem que te chamar a atenção para você puxar e falar como é que eu vejo isso, como é que eu posso apresentar essa mensagem, tá? Então Eu queria acrescentar uma pergunta. Essa é a minha paixão. Por que agora? Por que agora? Ótima pergunta. Eu fiz um pouquinho de letras em inglês no ano de 92, eu tenho 43 anos, amanhã eu faço 43 anos, tá? Então, parabéns, assim, né? eu nunca tive questão de Vou falar antecipar idade. os parabéns aqui. Vamos que vamos. Então, assim, no ano de 92, quando foi para eu escolher, que eu tinha, acho que 17, 18 anos, sei lá, eu fui fazer letras em inglês porque eu tinha acabado de me formar em inglês, eu me formei pelo Instituto Brasil América, que é aqui de Niterói, do Rômulo Ferreira. Grande pessoa.
né? Tá bom, Niterói, a gente já sabe, a gente fala, já conhece, tudo certo, gente. Tudo certo, tudo em casa, né? E foi uma formação tão sólida que eu uso até hoje o meu inglês com muita tranquilidade. Trabalhei, entrevistei muita gente de fora nos programas e até hoje volto, normal. E com esse inglês de 25 anos atrás. Pois é, por aí, né? Então, assim, eu me formei, eu estudei de 86 a 92 em inglês, aí me formei, aí você faz Michigan, você faz aquelas coisas lá, né? Que as faculdades gringas vão lá e corrigem a sua prova, te dão notinha e tal, tudo bem. Fiz isso tudo, e aí, tão apaixonada pela língua inglesa que eu tava, engraçado isso, eu suprimi a questão da psicologia na época, talvez eu não quisesse lidar com algumas questões, e suprimi isso, e fui fazer inglês. Fiz 2 períodos de letras, fiz na UF, não rolou, não sei te dizer. Na conjunção ali dos astros, não rolou. E também porque eu estava começando a trabalhar com moda, tinha uma hora que eu estava indo para a prova, toda montadinha, porque eu tinha um teste à tarde, tinha uma hora que eu estava no teste à tarde, cheia de livros enquanto esperava, aqueles testes com 400 pessoas, né, para o comercial. Eu estava cheia de livros que no dia seguinte eu tinha que fazer. Então eu não estava conseguindo conciliar, fui fazer a moda. Quando eu estava grávida, da minha filhota, da Cíntia, foi em 2011, eu falei, eu tô morando aqui do lado, aqui tem uma faculdade e eles dão jornalismo. Poxa, eu já apresentei tanta coisa, já entrevistei, né, e tal, futuramente, quem sabe, fazer um canal no YouTube e tal. Gente, eu vou fazer jornalismo aí né, jornalismo é uma coisa tão linda. E uma hora é necessário o diploma, outra hora não é. Então você tem que fazer porque você quer fazer mesmo. Não interessa mais o que é necessário e o que não é. Interessa você saber, né? Sim, conhecimento é muito mais. E aí eu fui fazer. Só que a minha barriga começou a crescer e meu sono também. E aí eu vi que eu não estava conseguindo aproveitar a aula, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí eu parei. E aí fui ter a minha filha e tal. Quando eu me separei, foi final de 2013, eu vim aqui para Niterói, para minha filhota ficar mais perto da família. E eu comecei a me ver novamente, porque quando você volta, é muito interessante esse movimento. Muita gente acha assim, voltou para a cidade natal. Não acho de mim, não, tá, gente? Estou falando do movimento geral. Assim, poxa, fulano correu mundos e aí voltou para a cidade natal. O que houve? É como se fosse alguma coisa errada. Foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando você visita, que seja, temporariamente, o lugar onde você viveu a tua vida inteira, você se visita. É uma nuance terapêutica também, né? E eu revi muita coisa, a cidade mudou, a cidade melhorou em muitos aspectos. Tem a questão da violência aí que a gente tem visto nas redes, mas se Deus quiser a gente vai mudar, isso os políticos também, né? Mas assim, foi fundamental eu ter voltado para minha cidade agora, porque eu estou num ponto da minha carreira que eu posso morar em qualquer lugar, né? E eu estou conseguindo levar minha filha na escola e buscar, quando não estou trabalhando, né? Quando estou trabalhando não tem mais, mas quando você está no estúdio, não, acabou. A vida da personagem não é mais a sua. Você tem que fazer as pazes com isso, né? E teatro também. Você está fazendo teatro, você está viajando, acabou, gente. Acabou. Você está em turnê, acabou. Relaxa, paga a conta depois. Relaxa, gente. Tem que relaxar na vida, né? Então, mas eu hoje tenho um tipo de vida que eu posso ir aqui apresentar um evento, volto e tal, e eu consigo repor as aulas da faculdade, eu consigo levar minha filha, quando não levo, minha mãe que leva, lá no colégio. Minha filha estuda no colégio que eu estudei a vida inteira. Tem uma coisa tão bacana e de uma raiz que mesmo assim dá vontade de me projetar e projetar a minha filha para o mundo, que aí eu vejo, a gente cria limitações, mas elas não existem na real. Assim, não tem. As limitações físicas, eu diria, existem. Você perde fôlego, você, né, fica doente e tal. Mas, assim, as limitações que a gente se coloca de aprendizado... Os problemas virtuais que a gente cria. Os problemas virtuais que a gente cria, né? A gente tem como consertar, tem como melhorar, tem como... Eu estou me adaptando a uma rotina que eu nunca tive, né? Porque trabalhar com arte não tem rotina nenhuma, sua rotina é não ter rotina. Muito doido, né? Tudo... E eu espero que com psicologia eu viva essa loucura também. E de fato, ser psicólogo também é um pouquinho ser fora da casinha nesse aspecto de rotina. Ainda porque bem. Eu, por exemplo,
minha família pergunta, mas vem cá, você vai estar onde hoje? Olha só. Veja bem, eu tenho lá meus dias que eu trabalho em cada lugar, mas só que você às vezes pode ter uma flexibilidade, você tem uma palestra para dar, você tem que se deslocar. Isso. Você não tem essa agenda fixa de 9 da manhã até as 5 da tarde, bate ponto. Não tem. Pelo menos não para quem trabalha fora de instituições, fora de empresas. E isso é muito bom, pelo menos para quem gosta, né? Sim. E cada pessoa que você conhece é um universo novo. Gente... Você visita universos você visita constantemente. O tempo inteiro, então não é possível ter uma rotina. Quem trabalha em consultório, principalmente, cada dia de atendimento são universos completamente diferentes que a gente vai visitando. Isso é muito dinâmico, é muito legal. Eu acho que eu estou tentando unir áreas inadvertidamente correlatas. Júnior Beni. Oi, Babi. Ei, Estou muito feliz em ver você apresentando uma nova profissão na sua vida. Comecei meu primeiro período no mesmo tempo que comecei a trabalhar com você. Te amo, minha amiga. É verdade. O Júnior... Ai, Júnior, que lindo. Que lindo você entrou aí no bate-papo. O Júnior eu conheci fazendo contra-regragem no teatro, na minha primeira peça. Minha primeira peça foi ao final de 2013. Eu levei muito tempo para encarar de fazer teatro. Só depois que eu fui mãe, que eu falei, agora até mãe eu fui, agora eu posso fazer o que for. Assim, é um ato de coragem, assim, a gente fala, é um ato de coragem animal, há de se discutir isso, mas enfim, mas é verdade, é animal o negócio, né? E aí o Júnior, ele foi contra a regra nessa minha primeira peça e eu nunca mais quis separar dele. Assim, a gente... Já levei para a segunda, já levei para a terceira peça, já estou querendo fazer a quarta peça, quero que ele seja o meu contra-regra também. E é uma pessoa que cursa psicologia, está terminando. Que legal. E maravilhoso ter esse coração lindo do Júnior. E que bom que ele vai ser um psicólogo, vai atender pessoas, porque essa é uma alma iluminada. Bom, tem algumas pessoas mais que entraram aqui. Tayane Borges é minha ex, hoje minha amiga. Oi! Só Alessandra... sempre, porque agora é amiga, né? É sempre Tayane. Tayane, né? Tayane. Tayane. Alessandra Carvalho, Carmen Ruth, Daniele Saldanha. Boa noite, pessoal. Neide Abreu, Ana Caroline, Herve Santos, Luciana Boa noite, Marques. gente. Que isso, Tem muita gente assistindo e muita gente comentando. Se tiverem mais dúvidas ou mais comentários, façam e compartilhem. Inclusive, curtam a página. Como é essa fanpage, Babi? Bom... Aqui no Facebook é Babi Xavier mesmo. E no Instagram, @Babi Xavier. Eu consegui, por sorte, né? Conciliar os nomes. Botar os nomes, não preciso botar oficial, não precisa botar 01, não Sim, precisa botar, né? Ficou a bicha nos dois. Foi, eu acho que eu peguei o Instagram mais no início, assim. Bom, na Motiva a gente tem o canal no YouTube, que é Motiva Consultoria para Psicólogos. A nossa fanpage é Motiva Psi. O Instagram também Motiva Psi. E, mais uma vez, lembrando, dia 29 de julho, nós temos o evento Falando em Público e Vencendo a Timidez. As inscrições são por e-mail. O e-mail é o motivacontato@gmail.com, ou pode nos procurar também nas redes, que a gente consegue dar uma atenção e tirar as possíveis dúvidas. O Marcos José, ele... colocou aqui. Vocês três estão de parabéns. Adorando assistir aqui. Mega interessante. Já estou seguindo. Obrigado, Marcos. E chegou mais alguém. Você está seguindo o Motiva Consultoria para Psicólogos? Lá no Facebook. Por isso que eu estou no live aqui. Só para você ver a gente que a gente está fazendo um live aqui no Facebook. Falou, vai logo lá, rapaz. Olha só, teve um comentário aqui da Ana Caroline. Boa noite, pessoal. Eu decidi cursar psicologia. Não comecei ainda, mas pretendo em breve iniciar. Eu fico bem irritada quando me dizem que quem faz psicologia é para se entender melhor. O que vocês acham sobre isso? Confesso que estou bem chateado com esses comentários. Ana, seguinte, ótimo você ter tocado nesse assunto. Aliás, é melhor até você perguntando do que a gente induzindo assim essa questão. Mas a gente estava falando sobre isso antes da gente começar o live. Assim, não fala com todo mundo isso. Não faz psicologia para se encontrar na vida. Faz terapia para se encontrar na vida. Né? Psicologia é uma profissão, é uma área de conhecimento muito vasta e que tem uma atuação vastíssima também. A gente estava até conversando, o Rafael foi me buscar, e a gente estava conversando sobre áreas que a gente sente que a psicologia poderia atuar e que ainda não atua. Né?
Aliás, isso é até uma coisa muito legal para um próximo live aí, para vocês pensarem, né? Áreas que a psicologia poderia entrar, ou áreas que tá novinha, está sendo discutida, né? Essa questão. Então, assim, estuda, faz o seu sim, seja uma psicóloga brilhante, faça a sua terapia. Todo mundo que começa a estudar psicologia tem que fazer terapia. É aconselhado, né? Não é obrigatório, não é mandatório. Mas é aconselhado que faça, para você entender exatamente a sua história e assim você poder olhar a história do outro com respeito, com amor, a diferença, o que a gente chama de alteridade, né? Então, assim, são coisas distintas. Muita gente ao longo do tempo, vocês devem ter visto isso, né, no tempo de vocês de formação, de graduação, muita gente abandona o curso. Sim. E um dos motivos é esse equívoco, né? A pessoa achou que ia resolver a própria cabeça. Gente, não existe isso. Não tem estudo para uma profissão que resolva a própria cabeça. Tem um nível de satisfação que você atinge por aquele conhecimento que você está adquirindo. O fato é assim, quando você adquire conhecimento, te dá um empoderamento muito forte. Isso é verdade. Quando você vê aquele cara que é bambambam no que ele faz, e o cara às vezes não fez a barba para ir fazer a palestra, perdoa o cara, porque o cara não sente mais essa necessidade de estar assim, de estar assado, de estar metrosexual e tal. Isso são fases da nossa vida. Às vezes a gente não sente essa necessidade. Por quê? Porque todo o empoderamento está muito mais por dentro do que o que a gente pode apresentar por fora. Isso é fato. Isso é fato. É muito legal ser bem cuidado, mas isso é outro assunto, outra instância. Mas acredita no que eu estou te falando. Se você estudar muito bem todas as disciplinas que lhe forem apresentadas, no curso que você fizer, mas estou falando com você, Ana, que quer fazer psicologia, você vai sentir um empoderamento pessoal muito forte. E se você estiver fazendo terapia junto, para você se conhecer, para você entender de onde você vem, para onde você vai, o que você quer, por que você quer mudar e aonde você pode mudar. E mudar é para melhor. Mudar não é porque não está dando certo não, viu, gente? Mudar é evolução também, né? Aí você vai estar seguindo o teu propósito. Aí você vai entender um pouco do seu caminho. Você vai ter muitas respostas. Complementando o que a Babi está dizendo e respondendo a Ana Carolina, que eu a conheço de alguns anos, é que cursar psicologia te ajuda a perceber que tem muita coisa sobre você que você não sabe e que só com terapia que você pode tentar se aproximar de uma resposta que você vai ter que dar. Ler é importante, conhecimento é fundamental, mas não é através do livro que você vai descobrir você. Você vai acrescentar conhecimento e valor, mas você só vai saber sobre você falando e se ouvindo. Você pode reconhecer nuances, você pode falar assim, eu sou assim também, eu também vivi isso, mas você só vai reaprender sobre isso. Fazer alguma coisa de fato sobre isso, se você tiver se dando a chance de fazer uma terapia. Você pode se ver num filme, isso não significa que você vai mudar a sua vida. Um filme mudou a vida. Mais ou menos. Você vai estar lá vendo o filme todo dia para mudar a sua vida, olhando aquilo? Não vai. Você esquece, você não pratica, você volta para os velhos hábitos, é normal. A análise, a terapia, que seja ela qual for, na vertente que for, ela é para isso. Ela é o seu momentinho de se visitar, é o seu momento de se modificar, de se transformar para melhor. Sua melhor versão, né? Marta Calazans. Babi, para você, por que existem tantos preconceitos em relação ao psicólogo? Uma vez que é ele o profissional quem cuida das emoções, comportamentos, questões que a família, nossa instituição base, não consegue por si só nos ajudar a resolver. Como você vê essa questão do preconceito ainda presente na sociedade na procura por este profissional? Marta, né? Marta. Marta, o que eu vejo é as pessoas têm limitações e têm receios e têm preconceitos com os próprios sentimentos, com as próprias coisas que desconhecem, que acham que não conseguem controlar. A gente não tem que controlar nada, a gente tem que entender como a gente funciona, para a gente saber colocar o nosso melhor no nosso meio social, enfim, e saber trabalhar as qualidades ruins também, para tentar tirar proveito disso, porque até isso a gente pode fazer, pegar as nossas qualidades ruins e falar assim, peraí, deixa eu entender isso aqui, melhorar isso, né? Mas a gente é ser que vive em sociedade. E essa diferença toda, desde que a gente saiu das cavernas, esses embates existem, porque a gente acha que o outro tem que fazer como a gente faria, né? Então, assim,
Aí, quando você vê uma profissão que, por um lado, quando as pessoas não sabem o que é essa profissão, e eu vou chamar isso de ignorância do assunto, as pessoas acham que assim, eu não vou no psicólogo para ele me dizer o que eu tenho que fazer. Mas não vai mesmo. Se você encontrar um psicólogo que te diga o que fazer, sai dele correndo. Porque um bom psicólogo não vai te dizer o que fazer. Ele vai te motivar a entender o que você quer e te motivar a ir fazer o que você já está falando há um tempão que você quer fazer. Né? Isso é diferente. Ele não vai sentar e dizer assim, olha, eu acho que para você tem que fazer isso. Não faça isso. Isso em lugar nenhum. Né? Esse tipo de ajuda você pede para sua amiga que te ame, tudo, e que você quer ter a opinião dela, que tem o seu valor. Mas isso não é trabalho psicológico. Tá? Tem essa diferença. Então, acho que muito do preconceito com a profissão do psicólogo é o não conhecimento. Porque depois que você passa por um trabalho com um psicólogo bacana, com uma boa formação, com interesse real, né, em te ajudar, aí você entende que o preconceito era só medo, né? É isso. Era só falta de informação, né? E também a gente vem de um histórico, né, social, né? Daqui, eu posso dizer desde a Europa, mas aqui no Brasil, que a gente pegou muito tem dois agentes grandões assim na nossa sociedade que nos regem, né? Um é toda a parte médica. A gente faz tudo que o médico diz pra gente fazer, pra gente não ficar doente e tal. E tudo que a justiça fala pra gente fazer, que são as leis e tal, pra gente poder viver melhor em sociedade e tal, né? Então, assim, esses dois agentes, né, a medicina e o judiciário e a justiça, eles regem a nossa sociedade há muito tempo. Então, funciona muito, mas não é só isso. Não adianta você só fazer o que é o certinho social para você se sentir pleno, satisfeito. Não é só isso, né? E a psicologia não serve para você quebrar regras e virar virar um rebelde. Não é para isso. Mas também a psicologia não tem que servir para te encaixar aonde você não está conseguindo se encaixar. Às vezes é melhor você pensar em sair dali e começar uma vida nova. A gente discute exatamente isso. Bom, só fechando o seu... Só guarda isso que eu vou pedir para vocês guardarem. A psicologia tem que psicologizar? Isso é uma coisa, que a gente discute muito isso, né? Para que serve e para quem serve, para quais agentes serve a psicologia. Isso é uma discussão muito forte já no primeiro período, né? Que a gente tem que ter numa instituição. Mas assim, a gente vem de um histórico de hábitos, como a gente deve se cuidar e tudo. Isso tudo entrou muito na família, né? Que são do ponto de vista médico e do ponto de vista do judiciário, do que fazer para não ser preso, né? Vamos dizer assim, estou sendo bem, assim, bem simples, né? Acessível bem aí na comunicação. acessível na comunicação, né? E isso, faltam tantas coisinhas aí na individualidade de cada um, que quando surge a psicologia ela é nova. A psicologia tem 200 anos, a psicologia tem 150 anos aqui no Brasil. Isso é muito novo, a gente ainda está descobrindo muita coisa, né? A psicologia entrou no Sistema Único de Saúde há pouco tempo também, né? E agora que a gente está vendo, nossa, o quanto é necessário, porque quando inclusive você não tem trabalhados sentimentos no seu eixo familiar, né? No seu meio, no seu núcleo familiar, seja ele qual for, vai ter uma hora que você vai ter que buscar isso como adulto, e vai ser na psicologia, e vai ser no Sistema Único de Saúde, porque você precisa viver bem. E a gente vai estar lá para te ajudar. É nisso que você tem... Por isso que a pessoa ter preconceito é muito pelo medo. Muito pelo medo. Ai, será que vai me fazer bem? Será que... Então, antes a gente via a psicologia, ela não existia muito bem, existia a psiquiatria. E a psiquiatria cuidava só de maluco. E que a gente entende que o maluco é muito mais do que o cara que... o que a gente fala, não fala lé com cré. O maluco não é exatamente isso, tem muito mais aí, né? O que é o maluco? Isso é um outro papo, uma outra live também. Eu estou dando um monte de pauta aí para vocês, né? Então, a psicologia, ela tem essa coisa do medo do que é o psicólogo, do que é você estar em terapia, você falar num grupo, tô fazendo terapia. Antes, os cabeças, né? Pode ser até que em alguns lugares as cabeças ainda virem, tu já viu? Por que? Você tá com algum problema?
Sim, eu vivo, eu respiro. Isso é uma problematização. Não é verdade? Não existe nada mais doloroso do que viver. Do que viver. Você tá vivendo um problema? Você não? Você não? Qual é o seu problema que você não tá vivendo nenhum problema? Qual que é? Que mundo você vive? Que mundo você vive? Você vive? Ou você só senta e espera passar? É o tipo de pessoa que tem problema com mentiras. Ela não tem problema porque elas vivem simplesmente. Que loucura isso, gente. Mas enfim, Tem uma pergunta aqui da Drica Reis da Silva. Ela diz: boa noite a todos. E o que vocês acham sobre a ideia de que as pessoas têm sobre os psicólogos serem adivinhos, lerem pensamentos? Eu já ouvi isso. Não vai no psicólogo não, que ele entra na sua mente. Gente, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas isso me lembrou. Vamos lá, calma. Respira, essa coisa de ser Traga a espontânea pessoa demais. amada Peraí. em 7 dias. Procure um psicólogo, pelo amor de Deus. Gente, não, gente. Não, olha só, não traz a pessoa mais de 7 dias que vai dar problema. Você não vai dar conta. Porque não dá, porque o amor você tem que saber dar conta. E é só no dia a dia, porque amor é convivência. Não traz em 7 dias, não. Tá? Isso é só uma dica. Não precisa ser psicólogo pra isso. Não, Drica, não, Mas então, vamos lá. não existe isso. Psicólogo não é adivinho. É o que ela falou aqui por algum tempo aí, na última fala dela. A gente vai... uma vez eu ouvi de uma pessoa que me disse assim... não, porque vocês psicólogos têm a resposta para tudo. Não, nós temos a pergunta para tudo. Graças a Deus. A gente vai questionar o máximo que a gente puder. Isso. E não a resposta. A resposta você vai encontrar a partir dos questionamentos que a gente vai fazer. Mas a gente não tem resposta para E a tudo. resposta que você vai encontrar hoje, você vai vivê-la, você vai... Ai, que bom que eu descobri. Daqui a algum tempo, você vai querer mais uma resposta acerca daquilo que você já está fazendo, que você estava achando que era maravilhoso e não está mais. O que houve? Então, assim, o seu caminho, você vai ter várias respostas acerca das mesmas problematizações, porque você é uma mutação constante, você não é? Não, tem que ser. Tem que ser, pode ser. Né? Verdade. E um ponto também interessante é começar a refletir se precisa ter resposta para tudo, né? Será? Natália Carolina entrou, Marta Calazans está dizendo que está muito bom. A Ana Carolina deu feedback dizendo que ela agradeceu a resposta, Babi. Ai, que boa. Dizendo que ela já faz terapia e ama muito, mas desde que começou a terapia ela consegue se autoanalisar bem melhor. E recomenda que todos façam terapia. Nós também recomendamos. Nós também recomendamos. Por favor. Bom, enquanto o pessoal aí já passamos até do nosso tempo normal de live, já são 9h16. Sinal de que o assunto está rendendo, está sendo bom, mas é bom a gente caminhar para o encerramento. Mas vocês querendo mais bate-papo aí, fala com os meninos aí que a gente arruma. Claro! Sugiram temas também e Sim. curtam lá as páginas da Babi, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Babi Xavier. Acompanha aí as novidades que ela está postando lá. Sempre eu vi alguns posts dela no Instagram muito legais lá, algumas provocações bacanas. Acho que vale muito a pena acompanhar. Curtam a gente também, Motiva Consultoria para Psicólogos, compartilhem o vídeo. E a gente agradece muito a Babi por ter oferecido essa noite muito agradável aqui pra gente. Eu que agradeço. E por que eu estou cursando psicologia agora, eu particularmente? Porque eu não tive medo de conhecer o novo. Ninguém tem que ter medo de conhecer o novo, seja ele qual for, né? É isso. Pessoal, então, mais uma vez a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está com a gente aí, debatendo, fazendo perguntas. Agradecer demais a Babi. Algumas pessoas falaram aí, ela é muito simpática. De fato, ela é muito simpática. Quando a gente convidou, ela não colocou dúvidas, ela aceitou na hora fazer essa live com a gente. As 500 toalhas brancas estão aqui. Eu exigi. A minha pergunta está ali. Tá bom, meu amor? Todas as minhas águas dos monges tibetanos, eles fizeram tudo, meu amor. Eu tô aqui abusando. A gente trouxe um caminhão de serviços aqui para poder ficar à disposição. E aproveitando, antecipar os nossos parabéns. Feliz aniversário para Babi, obrigada. que é amanhã. É amanhã. Então é isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado. E quarta-feira que vem a gente está de volta. Até! Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Compartilhem, viu? Até!